fomos também para o orfanato, nós fomos também para a clínica, e ainda nós fomos para a rua, entregar o alimento, não só o carnal, mas o alimento espiritual, para as pessoas em situações de rua. Isso daqui é como fosse uma pregação, porque o Senhor Jesus fala assim, ó: os órfãos, as viúvas e os necessitados. E nós fizemos tudo isso em um mês. Imagina num ano, quantas pessoas nós podemos alcançar. Que a obra do Senhor não pare. E ó, ainda não acabou. Quanto mais nós entregava, nós chegava aqui, tinha um monte. Falei, meu Deus do céu, preciso inventar mais lugares para nós irmos. Orar ao Senhor, Senhor nos direciona, Pai, aonde nós temos que ir. E quando nós chegávamos aqui, a falar, vamos deixar os bonecão, vamos deixar algumas coisas que sobrou. Quando eu olhava para o altar, mais ainda. Parece que quanto mais nós entregava, mais Deus derramava. E hoje nós fomos para Itapeti, né? Do outro lado da Dutra. E lá foi o sobrenatural. Na rua também os meninos estavam dando testemunho para mim aqui, que eles estavam orando pelo um jovem. E no meio da oração chegou a mãe para buscar o jovem. Olha como Deus é maravilhoso. E a mãe estava chorando porque o filho estava recebendo a palavra do Senhor. Semear no lugar certo. Que lindo, maravilhoso ver testemunho vivo da palavra do Senhor. Amém? Irmão, nós vamos passear um pouquinho hoje pela Bíblia, porque eu gostaria de falar de algumas mesas que nós temos que sentar, algumas mesas que nós só temos que ouvir, e algumas mesas que nós temos que se retirar. E a primeira mesa que eu gostaria de colocar para vocês, Lucas 22, do 1 ao 6. Lucas 22, do 1 ao 6. Todo mundo pegou aí? Tá todo mundo com Bíblia? Pouco, né? Eu peço, pastor, também estou com o celular, gente. Aí eu fico aqui nos dois, tá? Vamos lá? Pode ir, pastora. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Amém? O que o Judas fez? Entregou Jesus. Mas quem entrou em Judas? A palavra fala. Irmão, vocês estão com vergonha hoje só porque está sendo filmado? Fique em paz. O Satanás. O porquê o Satanás entra no coração de Judas? Você já parou e pensou sobre isso? Porque as pessoas que falam sobre Judas falam assim, não, mas se fosse eu não faria isso. Mas o intuito de Judas, desde o começo da caminhada com Jesus, era diferente dos outros discípulos. Por quê? Vocês sabem por quê? Porque quando Jesus chega para os discípulos, Jesus começa a falar de um reino. Então imagina você ser levantado como tesoureiro de um reino. E quando você começa a falar com Jesus, ele fala que tem muitas riquezas e começa a trazer o poder, começa a trazer a palavra. Isso começa a inflamar o coração de Judas. Quando começa a inflamar o coração de Judas, Judas fala assim, ei, eu vou estar no melhor lugar. Na hora que Jesus tomar posse, eu vou estar lá como tesoureiro. Porque o Judas, ele não parou ali na mesa e roubou só na mesa. A palavra nos ensina que Judas já roubava da bolsa. Você lembra quando foi a Marta que estoura o perfume e joga perfume nos pés de Jesus? Vocês lembram disso?
a primeira reação de Judas não foi o gesto dela, foi o que ele podia lucrar com aquilo. O olhar de Judas não estava em Jesus, estava em lucro. Então tem algumas mesas que você tem que se policiar, porque Jesus falou ainda para Judas pregar o evangelho. Judas, a palavra fala, nos ensina, ele curou, ele transformou, tirou alguns demônios de um corpo. A palavra fala isso. Mas você vai falar assim, mas Senhor, mas pastor, mas por que ele usou Judas? Porque era necessário pregar para Judas. É necessário você sentar em algumas mesas que talvez ao seu olhar falar, essa pessoa vai te trair. Mas quando nós olhamos para Jesus e vemos Judas do lado de Jesus, e Jesus quando senta na mesa fala tudo aquilo, alguém de vocês vão me trair. Eu acho que se for nós carnal, vou falar nós carnal, tá gente? Se fosse eu, Hamilton, Wellington, Hamilton, a galera toda aqui, ó, os homens tudo, falei, irmão, tem um cara aqui que vai nos trair, mano, pega ele. Mas não, Jesus é tão maravilhoso, que ele olha para os 12 e fala, um de vocês vão me trair. Em nenhum momento, os outros 11 desconfia de Judas. Porque quando Judas fala assim, Jesus fala assim, vai fazer o que você tem que fazer. Judas levanta e vai. E os discípulos acharam que ele foi comprar mais comida. Olha como Jesus é maravilhoso. Mas se fosse nós já estava acusando. Se fosse nós já estava apedrejando. Se fosse nós já estava assim, tá vendo? Aquele irmão me traiu, aquele meu irmão me acusou, aquele meu irmão... Não, você não sabe perdoar 70 vezes 7? Lembra de perdão 70 vezes 7? Não é números, é honra. Porque você não está perdoando, irmão, você está auto se perdoando. Talvez você vai falar assim, mas pastor, nossa, mas ele me traiu, ele fez isso, fez aquilo, eu sento na mesa dele, eu sinto o amargo do peso que ele fez comigo, ou dela que fez comigo. Aí dá vontade de abrir a Bíblia e falar, lembra aqui, ó, Jesus sentou do lado de Judas. E quando você, naquela época, quando eles cortavam o pão, eles davam o primeiro pedaço para um amigo. É por isso que eles não desconfiaram que era Judas. Porque deu o primeiro pedaço para o amigo dele. Você entende? Então, tem mesas que vale a pena você caminhar algo, mas quando você vê que ele está prestes a te trair, você fala assim, pode ir, você está liberado. Mas você não vai correr atrás dele, deixa que o seu silêncio, Jesus está lá para te defender. Amém? Agora nós vamos entrar em Lucas 22, do 7 ao 13. Mas podia ser colocado 12 mais um, mas vamos colocar aqui 13. Vamos lá, irmãos. A ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes, desejei ansiosamente Até aí, irmão. Pode terminar essa parte. comer
essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Você viu que ela não gosta do 13 meses, ela passou, né? Glória a Deus aí, tá no 14, né? Irmãos, essas pessoas que nós temos que andar, que você tem que confiar o seu caminho. Vocês sabem, nessa passagem, Jesus estava sendo caçado, procurado, pronto para ser entregue. E Jesus escolhe duas pessoas para caminhar com ele a mais. E ele entendeu a sensibilidade que os dois tinham, porque era loucura demais chegar assim e falar: ei, Jesus, aonde vai ser a ceia? Ó, entra aqui, vira à direita, na casa tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, já vai estar preparado o lugar. Olha que lindo e maravilhoso começar a caminhar com pessoas que têm o mesmo sonho que você. Como lindo e maravilhoso ceiar com pessoas que você, quando sai da mesa, você se sente leve. A parte espiritual, você entra, talvez você terminou a ceia na casa de um amigo, na casa do seu pai, na casa da sua mãe, não sei onde você vai, onde você ceiou. E quando você sai daquele lugar, você fala: uau, que gostoso ceiar com essa pessoa. Ela não é um peso, mas ela é um alívio, porque eu compartilhei algo com ela, e ela não me apontou, não me acusou, não, ela entendeu o meu sonho, entendeu o meu propósito, e entendeu o meu projeto. Mesas leves. Às vezes está difícil, né? Sentar algumas mesas leves, porque nós sentamos algumas mesas, a primeira coisa que fala: você viu aquilo lá? Você viu o que está acontecendo? Mas nunca pergunta se nós estamos bem, nunca pergunta como nós estamos, mas sempre tem algo pesado para falar conosco. Mesas leves. Nós agora vamos em Lucas 22, 14 ao 20. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Olha isso. Você entende que a ceia é uma responsabilidade nossa? Nós somos convidados a ir para a mesa. Nós não somos obrigados a estar aqui, mas que nós estamos aqui sendo um convite do próprio Cristo. Nós temos que compartilhar da ceia. Às vezes a pessoa vem para a igreja, fala assim: eu não vou ceiar porque eu pequei hoje. Pede perdão, porque não se preocupa, amanhã você vai pecar de novo. Ou se bobear, saindo daqui sem querer, você vai ser cortado pelo trânsito ali, um carro vai te cortar, uma moto. Aí você vai querer discutir, você já está pecando. Ou talvez, não faz igual o pastor, então, né? Come 3, 4 pedaços de pizza. Que também, irmãos, que isso também é pecado. Mas o pecado é só em adultério, o pecado é só isso, o pecado é só aquilo. Não. Tudo que é acima do que você quer é pecado. A gula, foi falado hoje pela irmã, a gula é pecado e é pouco pregado, porque é confortável demais eu pregar e apontar o erro que está em alta, mas não apontar o nosso erro e falar: realmente, em comer 4 pedaços de pizza, eu podia ter comido 2. Então, o que eu quero dizer para vocês? Deus está te convidando, você, para a mesa dele.
Porque se não for isso, Jesus olhou para o que ia negá-lo, que era Pedro, e olhar para Judas, que vendeu por 30 moedas, e falar: vocês dois não, porque vocês saindo da mesa aqui, vocês são os primeiros a pecar. Não, ele compartilhou da mesa, do pão, compartilhou do pão e do suco, ou da carne ou do sangue, para mostrar para nós que o reino do céu não é segundo a sua doutrina, mas segundo a doutrina de Cristo. Ele sabe que você vai pecar, ele sabe que você vai errar, mas ele é tão lindo e maravilhoso, ele te perdoa. Mas pastor, eu vou parar disso, eu vou parar daquilo, para começar a seguir a Jesus. E eu te pergunto, quando Jesus te encontrou, com que estado você estava? Você era digno de tomar a ceia? Eu acho que não. Mas Deus é tão misericordioso que depois do ato da ceia, Ele se entrega na cruz por mim e por você, sabendo que Judas ia vendê-lo, Pedro ia negá-lo, Tomé ia falar: eu só acredito se eu pôr a mão na sua ferida. Então põe, porque se é por causa disso você vai me negar, eu estou aqui ao terceiro dia. Você entende mesas que Jesus está querendo te orientar? Nós temos que honrar a Deus todos os momentos, em todas as mesas. Glória a Deus, aleluias. Agora nós vamos em Lucas 22, não, 21, não, 22, do 21 ao 23. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Pode continuar, do 24 até o 30 agora. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse... Calma aí, começou o quê? Uma discussão aonde? Em cima da mesa? E eles começaram a discutir um contra o outro. Eu sou melhor que você, eu vou sentar do lado direito de Jesus. Não, eu vou sentar do lado esquerdo. Eles começaram a discutir, Jesus começa olhando aquilo. Não entenderam nada com 3 anos de ministério. Que o maior não é aquele que vem aqui e é servido na mesa. O maior é aquele que vem e serve. E Jesus dá como fosse um tapa na nossa cara, porque nós queremos lugares de honra. Mas Jesus não prometeu lugar de honra para ninguém. Ele quer ter um compartilhamento com você, para falar algo para você no seu coração. Se você não está prestando nem para servir aqui na terra, por que você quer subir? O nosso propósito da igreja, o nosso propósito da visão de missão é entender: nós somos o menor da mesa. Mas às vezes não, nós queremos ser o maior, queremos ser visto, bem visto, bonito. A roupa não prega, o sapato não fala, mas a sua atitude te leva em lugares maiores. A sua atitude de servir o próximo te leva a lugares maiores. Lucas 22, continua, pastor, só continua. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa
como o que serve. E aí? Quem que é o maior? O nosso olhar é aquele que está sentado com o relógio com o anelzão de ouro. Mas no reino de Deus não é não. No reino de Deus é aquela pessoa que está servindo, que chegou uma hora mais cedo. Aquele que preparou a mesa. É isso que Cristo vê. Lembra daquela viúva que pega as únicas moedinhas dela e honra o templo? Mas Jesus não olha para aquelas pessoas que estavam dando milhões de reais, milhões de dinheiro para o templo. Porque não é a quantidade, mas sim a qualidade. A mesa que você tem que sentar e a mesa que você tem que olhar é quem está honrando a Deus. Porque tem mesas, irmão, que a pessoa só fica falando mal. Isso não é honrar a Deus. Mas tem mesas que entendemos que o maior é aquele que serve. Pode continuar. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como o meu Pai a designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E aí, aonde você quer estar agora? Olha só que coisa doida, Lucas 5:29. Olha só que coisa doida. Mateus, que aqui a Bíblia fala Levi, mas depois ele vira Mateus. Ele está servindo na parte de coletar impostos. Vocês sabem que a pessoa que coletava era mal visto. Jesus chega para ele e fala só uma palavra que me quebra também. Siga-me. Nossa, pastor, mas precisa de muita coisa. Não. Siga-me. Sabe por quê? Porque é o próprio Jesus que está falando com você. E vindo aquilo que Jesus fez. Sabe o que ele fez? Ele não fez uma festa. Ele não virou as costas para Jesus. Ele preparou uma mesa. Não, mas ele podia ter preparado uma mesa top, com as pessoas top daquela época. Não. Ele pega as pessoas mais doentes. Mas as pessoas, sabe qual é o problema? Que nós achamos que as pessoas temos que olhar e falar assim, não, a minha igreja tem que ser pessoas, coisas mais lindas, mais ricas. Não que vocês não são lindos, como eu sou lindo, em nome de Jesus, declaro. Mas eu tenho que entender que a mesa que o Senhor me preparou foi para fazer isso. Eu não vim para o são que achando que é, mas eu vim para as pessoas que precisam de mim. O problema é que nós queremos ser perfeito para sentar numa mesa. Você nunca vai ser perfeito. Porque o dia que você ser perfeito e Deus vê aquilo, Ele te recolhe. Pode ir, pastora. Lucas 5:29 até o 32. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram... Da mesma facção, irmão. Olha só como Jesus olhava aquelas pessoas que achavam que era tudo, mas para Jesus não era nada. Aquela facção, sabe o que é aquela facção? Que olha você de olhinho torto, fala assim, você não vai ser nada. Mas para Jesus, quando Jesus pegar você, filho, você vai ver a transformação. Levi entendeu o evangelho e começou a ser transformado. Eu vou servir o meu Deus, eu vou servir o meu Jesus. Ele não precisou de falar muita coisa, ele só falou coisa simples: siga-me. Mas ele precisou se lavar, ele precisou pregar, ele precisou entrar no estudo bíblico, ele precisou passar 6 meses, 1 ano, 2 anos sentado numa cadeira. Não, ele só precisou servir. Continua. Queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu:
Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Uau! E aí? Jesus vem todo dia no nosso coração, se arrependa. Todo dia Deus vem no nosso coração e fala: e aí? Vou te sacudir, porque eu preciso que você venha para a mesa. Eu preciso ter um particular com você. Olha só, 1 Coríntios 11, do 20 ao 22. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Olha isso. Você entende essa parte? Essa parte as pessoas acham que eu preciso desenhar. Vou desenhar aqui, vou explicar para vocês melhor, para vocês entenderem. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele orienta nós termos visão sobre as coisas. Às vezes nós fazemos um café aqui, eu sou o último a ser servido. Por quê? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, porque eu quero ver todas as pessoas sendo alimentadas, e depois nós se alimentamos junto. Por quê? Senão nós vamos ser igual essa passagem. Chega, comemos tudo que tem que comer. Não, vamos comer tudo aqui. Aí chega uma pessoa e não comeu. A visão de Jesus, de apóstolo Paulo, falando sobre isso daqui, é falar assim: você não precisa olhar para você mesmo, mas você precisa olhar para as pessoas primeiro. A mesa, ela é feita para ser compartilhada. Jesus pega o pão, ele corta e dá graça. Lembra dos pães e dos peixinhos? O que Jesus fez? Ah, multiplicação, pastor. Não, ele fez mais do que isso. Não, mas ele fez milagre, ele fez mais que isso. O que ele fez então? Ele honrou a Deus. Sabe por quê? Ele levanta o pão e dá graça ao Pai. E dando a graça ao Pai, você honra aquele pessoa que você serve, que é Jesus Cristo e Deus. Quando ele compartilha, ele divide a bênção. E é tão abençoado aquela missão que sobra. Olha aqui. É tão maravilhoso quando você mais compartilha, ela sobra. Mas aos nossos olhos humanos, eu não vou dar, eu vou reter a bênção, porque você sabe, quanto mais para mim fica bom. Mas Jesus falou: não, vai que você vai ver o canal de bênção sobre a tua vida. Você vai ver a mudança que eu vou fazer nela. Não, mas Senhor, se eu der. Não, você não vai dar, você vai compartilhar. Porque o que Jesus está pedindo numa mesa é compartilhar com os discípulos aquilo que ele estava falando há 3 anos. Eu vou ser entregue, eu vou ser morto por vocês. E eles em nenhum momento entenderam isso, nem na mesa. Sabe por que eles não entenderam na mesa? Porque acabou a mesa, Jesus se levanta, encontra Pedro no particular, fala: Pedro, você vai me negar? Não, eu irei com você até o confins. Você vai me negar 3 vezes. Pedrão, quando você se converter, cuide dos seus irmãos. Ele não pediu para pregar para os irmãos. Sabe por que não? Porque Jesus depois tinha que encontrar Pedro. Falei: ei Pedro, você me ama? Ei Pedro, você tem certeza que você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Ali eles entenderam. Jesus prepara outra mesa para eles. A segunda pesca maravilhosa é mais uma mesa para Jesus ensinar. Eu e você. Jesus não precisou de Pedro para pescar, não precisou de Tiago para cortar uma árvore para fazer a fogueira, não precisou de nenhum deles, ele mesmo tinha.
quando eles chegam com aquilo tudo de peixe, fala assim: agora eu vou preparar aquele banquete de novo. Eu achei uma frase muito legal, que eu estou assistindo esses dias. Jesus, quando viu que eles erraram e voltaram atrás, Jesus não fez a crucificação de novo. Jesus fez a mesa. Jesus precisou não, vocês não entenderam, vou lá de novo me crucificar, gente. Vocês não, vocês entenderam sim. Vamos para a mesa. Que na mesa eu posso olhar nos seus olhos e te explicar o que vocês vão fazer daqui para frente. A mesa te revela, a mesa te cura e a mesa te transforma. Que a palavra do Senhor Jesus traz a clareza para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Palmas para o Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Pai. Pode apagar essa luz aqui rápido. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Irmão, se você tem algo no seu coração que você quer liberar, você não precisa berrar, vir aqui na frente, dar mortal para trás, falar eu me perdão. Entre no seu quarto, que é a sua intimidade. Fala: Senhor, me perdoa, Pai, eu errei contra Ti, Senhor, mas hoje eu quero sentar na mesa. Eu entendi que na mesa o Senhor vai me ensinar algo a mais. Na mesa você vai me explicar o que eu tenho que fazer agora, Senhor. Na mesa o Senhor vai me orientar, Senhor. Daqui para frente, Senhor Jesus, eu entendi que na mesa o Senhor me cura. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós vamos sentar na mesa, Senhor, e trazer, Senhor Jesus, a clareza da Tua palavra e compartilhar da carne e do sangue, Senhor. Certa vez, Jesus estava ensinando os discípulos, e Pedro, vendo aquela pregação dura de Jesus: Jesus, como nós vamos Te seguir? Palavras pesadas. Jesus olha para os 12 discípulos, porque estava saindo a multidão de um por um, porque a palavra pregada, as pessoas é confrontada e começa a se retirar do lugar. Aquele que não beber do meu sangue, não comer da minha carne, não vai fazer parte no céu. Eu vou repetir para você compreender. Aquele que não beber do sangue de Jesus e não comer da carne de Deus, não vai fazer parte no reino. E Jesus faz um convite com você, porque Ele quer fazer compartilhar com você o reino. Ele te quer ver no reino. E Pedro falando aquilo para Jesus, Jesus olhando para as outras pessoas saindo, aquela multidão saindo. Jesus olha para os 12 e fala assim: se vocês não estão entendendo o meu evangelho, pode pegar os 12 e ir. Imagina você 3 anos seguindo Jesus, e você fala algo, e Jesus fala assim: você não entendeu, não é sobre você, Pedro, é sobre a minha palavra. E a frase mais linda: para onde eu irei, que só Tu tenha vida eterna. Eu quero viver isso daqui. Eu quero viver a vida eterna. Eu quero seguir a Jesus. Se eu fosse você, colocava a mão no coração e falava: Senhor, eu quero Te seguir, Pai. Não sei se é 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 20 anos, mas até que o Senhor venha me buscar. Nós fizemos um projeto no bairro da Cachoeira. No final da oração, a senhorinha falou assim: ore pelo meu filho. Eu falei até esse domingo passado aqui: ora pelo meu filho. Falei: claro. Me mostrou a foto. Aí eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou assim: tem tantos anos que eu não falo com ele, mas eu sinto a falta dele. Oramos por ele. Senhor Jesus, toca o coração dele, toca o coração dela, para mandar mensagem. No outro dia, a moça me liga e fala assim: eu liguei para ele ontem, depois da palavra, conseguimos conversar, mas no outro dia, hoje, que era aquele dia, ele faleceu. Pesado, né?
Mas se tem algo para você pedir perdão, não espere o amanhã, porque o amanhã é muito tarde. Vai hoje de encontro e peça perdão. Talvez você não quer perdoar o seu irmão, talvez você não quer perdoar o seu pai, talvez você não quer perdoar a sua mãe, talvez um amigo te feriu, uma amiga te feriu, eu não sei. Mas o Senhor Jesus está falando no meu coração assim para falar para vocês: aquilo que te feriu não vai te ferir mais, porque eu estou contigo. Que a palavra do Senhor Jesus nos ajude, Senhor. Que você coloca no coração, você que algo está te afetando para você não ceiar, coloca a mão no Senhor Jesus: Pai, algo me pesa, mas eu creio, Pai, que o Senhor vai vir aqui como Espírito Santo, Pai, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, Pai, e eu vou me alegrar de novo, e eu quero sim ceiar contigo, Pai, porque não é sobre mim, Pai, mas é sobre Ti, Senhor. Nós somos o pequeno Cristo aqui na terra. Que a Tua palavra nos conforte mais e mais, para nós não perder nenhum segundo da presença do Senhor. Às vezes nós ficamos travados: não, eu não vou fazer porque tal isso. Talvez você está perdendo tempos riquíssimos com Jesus. Talvez tempo na madrugada, falar: Senhor, eu preciso disso, me ajuda, Senhor. Senhor Jesus, alcance o meu filho, alcance a minha esposa. Ela está no caminho errado, Senhor, mas eu creio que através da minha palavra, através que o Senhor vai falar, vai fazer a vida dela, vai ser transformado. O meu filho precisa ser alcançado, a minha filha precisa ser alcançada. A intimidade vai te trazer clareza com Jesus. Que a palavra do Senhor Jesus nos conforte. Que assim seja. Amém.